João 21, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então, Jesus ele apareceu, né, depois da sua ressurreição, a esses discípulos aqui. Jesus foi ter com eles, mesmo tendo sido abandonado. Ele poderia ter dito, Senhor, eu vou para o céu, eles me abandonaram, Pedro me negou, então vou formar outros. Não, Jesus foi até eles. Jesus manifestou o seu amor, manifestou o seu perdão. Quando ele vai até esses discípulos, ele está querendo dizer assim, olha, está tudo resolvido entre a gente. Eu não estou magoado porque vocês me abandonaram. Eu não estou magoado contigo, Pedro, porque você me negou. Mas veja o que Jesus fez com Pedro no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Veja, queridos, se Jesus tivesse chegado para Pedro e disse assim, olha Pedro, você me negou, não falei que você ia me negar, e tivesse emborrecido com Pedro e disse, olha, você me negou, então não posso mais confiar em você, né? E não teria nascido, né, as outras gerações, entende? Então Jesus disse para Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas, as próximas gerações, a minha descendência que eu vim estabelecer nessa terra, que é a igreja. Então Jesus perdoou, queridos, por isso nós estamos aqui, entende? Não só os nossos pecados, mas Ele perdoou tudo aquilo que Ele passou, e nós não temos passado por isso, né? Nesse nível. Pode ser que algum discípulo nos aborreça, nos deixe tristezinho, né? Fale bobagem por aí, mas não se compara ao que Jesus passou, queridos. Se Ele perdoou, nós também podemos perdoar. Amém, queridos? Se Ele acreditou, nós também podemos acreditar. Amém? Outra coisa é a prática do amor. A prática do amor, queridos, porque sem o amor, nós não vamos a lugar nenhum. Em tempos difíceis, somente o amor vai nos fazer permanecer. João 15:12, Jesus diz assim, João 15:12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Nós precisamos do amor de Deus em tempos difíceis, porque na caminhada, não é porque nós trabalhamos pelo Senhor e trabalhamos na obra do Senhor, não é porque você está cuidando de vidas e você sabe que você está cuidando para Deus, que é para o reino de Deus, que não virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis. Mas o que vai nos fazer permanecer no lugar em que nós estamos, na posição em que nós somos colocados, é o amor. O amor nos fará permanecer. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Diz assim, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufama, não se ensoberbece. Não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Todos, né, no ministério, no chamado, seja como pastor de uma igreja, seja como líder de célula, vai enfrentar tempos difíceis.
na sua célula, né? Vai enfrentar batalhas na sua própria vida espiritual, ou talvez como família, porque virão ataques do inimigo. Mas o amor nos vai fazer permanecer. Por isso necessitamos ter o amor de Deus, para cuidar das vidas que Ele tem colocado nas nossas mãos. Outra coisa que nós precisamos ter, queridos, é a aliança. Esse é outro princípio na formação de gerações. Como nós vamos formar? Nós vamos formar através do exercício do perdão. Nós vamos formar através, né, do amor. Nós vamos formar através da aliança, né? A aliança, ela fala de relacionamentos fortes. Então, no exercício de formação das gerações, nós precisamos ter aliança com os nossos discípulos, nós precisamos ser um com os nossos discípulos, e nós precisamos também ter aliança com os nossos discipuladores, aliança com os nossos líderes, né? Para que juntos, em unidade, nós possamos crescer em um só propósito e cumprir o trabalho de Deus no reino de Deus. Então, é preciso haver aliança. Jesus falou sobre isso, nós acabamos de ler, que o Raimon leu, capítulo 17, versículo 20, que Jesus diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, queridos, veja, nós estamos incluídos nessa oração aqui sacerdotal de Jesus. Ele diz: eu rogo por aqueles que ainda hão de crer. Então, nesse dia aqui, nós não havíamos nem nascido, né? Nós éramos um projeto no coração de Deus, no sonho de Deus, certamente, né? Mas nós não havíamos nem nascido e Jesus já estava intercedendo para mim. Aqueles que hão de crer em mim lá no futuro, aqueles que hão de crer em Jesus amanhã, depois, ele diz: eu rogo para que eles sejam um. Então, queridos, nós precisamos de aliança. Porque na aliança nós vamos formar as próximas gerações. Essa geração que vamos formar precisa ser uma geração que tem relacionamentos conosco. E para isso nós precisamos ter relacionamento uns com os outros, precisamos ter relacionamentos com os nossos líderes, vocês precisam ter relacionamento com os líderes de vocês, e vocês precisam ter relacionamento comigo e com o Raimon, ter aliança conosco também. Entende, querida? Eu vou ter aliança só com o meu líder de célula? Não, vai ter aliança comigo também, porque nós precisamos estar unidos em um só propósito. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Outro princípio, preparar as gerações. Então, através do amor, através do perdão, através do exercício da aliança, né? E através também do preparo. Nós precisamos preparar as gerações. Como que vamos preparar essas gerações? Este preparo, queridos, ele não vai se dar somente através de um curso, né? Mas nós precisamos preparar os nossos filhos espirituais. Você precisa preparar os seus filhos espirituais para assumir o seu lugar, para assumir a célula que você tem cuidado. Ora, mas a célula não é minha? Não. A célula é do Senhor, certo? E porque ela não é sua, você tem que preparar outros para cuidar dela. Este é o reino de Deus, queridos. Porque nós não temos nada. Nada é nosso. Tudo é dele, certo? Esse é um princípio. Tudo é do Senhor. Então, nós vamos preparar os nossos filhos espirituais para cuidar das células que nós temos gerado. E eles vão preparar outros para cuidar da célula que nós estamos entregando eles. E os outros vão preparar outros. E assim nós vamos gerar gerações. Mas nós vamos preparar através de um discipulado contínuo. Através de um discipulado
individual, pessoal, queridos, porque não se prepara gerações com curso. Não se prepara gerações com estudo bíblico. Entende? Eu estou aqui dando para vocês um estudo bíblico. Entende? Como fazer algo, mas não se... Isso aqui é bom? Sim, você está aprendendo como fazer. Mas não é assim exatamente que se prepara. Não é simplesmente mandando para um seminário teológico, porque existem muitas pessoas que fizeram um seminário teológico e estão desviadas. Nenhumas se tornaram pastores, alguns nem líderes de célula, entende? Então não se forma gerações com curso, se forma gerações através de um acompanhamento pessoal. Jesus comeu com os 12, dormiu com os 12, andou com os 12, falou com os 12, repreendeu os 12. Coitado do Pedro, aquele que foi o mais repreendido, né? Isso é o que está escrito para a gente ler, né? A gente não sabe nos pormenores o que aconteceu, mas é o mais que teve a orelha puxada, coitadinho, né? Então, você veja, isso é preparar. E isso demanda o quê? Trabalho, isso demanda tempo, né? Nós precisamos assentar com os nossos discípulos, que nós queremos formar com os nossos filhos espirituais. Claro que não vão conseguir fazer com todos, mas com aquele que conseguimos fazer, nós vamos fazer, e eles vão fazer com outros. Sentar com eles continuamente, individualmente, né, para ouvi-los, para ajudá-los, né, em suas fraquezas individuais, para a formação do caráter. Entende? Não é só quando acontece o problema, porque antes a gente fazia o discipulado assim, que nem eu estou fazendo aqui, entendeu? A gente dava um estudo para todo mundo, porque nós não entendemos nada de discipulado, queridos, porque, felizmente, nós não somos dos tempos de Jesus para entender isso, entende? Mas nós achamos que era assim, né? Aí, quando surge um problema lá, estourou, pipocou, chama a pessoa cá, vamos para um aconselhamento, conversar. Mas isso não é discipulado. Resolver problemas, entendeu? Discipulado não é dado em atacadão, nem só separado com homens, nem só... Mesmo que eu separe as mulheres e venha dar para elas essa palavra que eu estou dando aqui, o Raimundo lá, isso não é discipulado. Isso é ensino da palavra de Deus. Discipulado é quando eu chamo você, vem, senta aqui. Individualmente, vou conversar com você, vou te ajudar nas suas fraquezas, vou saber o que está acontecendo com você, vou te corrigir nos teus erros, vou chamar você, te elogiar e puxar a tua orelha. Isso é discipulado, entende? Então, não vamos misturar as coisas. Estudo bíblico é uma coisa, discipulado é outra, entendeu? Eu posso até dar uma palavra de confronto, né? Num atacadão assim, dá uma palavra de cura, né? Dá uma palavra sobre perdão, né? Fazer uma prática aí, abraça teu irmão, pede perdão, e todo mundo chorar, tal. Mas isso não é discipulado, tá? Então, vamos entender o que é discipulado, tá bom? Então, discipulado é isso, é quando caminhamos, não vamos conseguir, eu não consigo fazer isso com todo mundo aqui. Por isso, nós vamos fazer com alguns e eles vão fazer com vocês. E vocês vão fazer com alguns que vocês conseguirem. Se você conseguir fazer com um, glória a Deus, esse vai fazer com o outro. Entende? Mas isso é discipulado, tá bom? Então, e é uma tarefa árdua. Então, formar um filho não é fácil. Você sabe que você tem o seu filho dentro de casa, mas você precisa formar, se você tem 3, 4, 5, cada um individualmente. Mesmo que você corrija na hora ali que o negócio está bagunçando, estão brigando, pega um para cá, pega outro para lá, dá uma varadinha num, uma varadinha no outro para apaziguar a guerra ali na hora. Mas há momentos, continuamente, quase que diariamente, você tem que chamar um e dizer, filho, não é assim, tal, tal... E chama o outro cá, filho e tal. Você tem que fazer isso. Toda semana, todo mês, chamar eles individualmente para conversar, para educar, para instruir, para corrigir. Você está discipulando os seus filhos. E os pais estão perdendo os filhos porque eles não fazem isso. Não estão fazendo isso. Porque isso demanda tempo. E isso é educação. E porque os pais não estão fazendo isso, estão perdendo
os seus filhos, queridos. Então, não é fácil educar e não é fácil formar filhos espirituais também. Outra coisa que nós precisamos compreender, outro princípio, é que as células precisam desenvolver em si mesmas. Como que eu vou crescer como célula? Eu preciso desenvolver em mim mesma. Então, a célula, ela precisa... eu estou com dificuldade na minha célula de crescer, de romper, de se multiplicar, mas ela precisa trabalhar com seus discípulos ali, para que isso aconteça, desenvolver em si mesma, queridos, porque a célula, ela vai crescer. E ela tem que crescer, e ela tem que romper, porque ela é uma célula. E as células crescem, e as células se multiplicam. Isso é uma ordem de Deus, isso é uma ordem espiritual, e vai crescer porque ela faz parte do reino de Deus, e Deus quer que ela cresça. Deus quer que ela se multiplique. Então, nós não vamos desenvolver o nosso chamado, o nosso ministério, né, para cumprir através do ministério do outro, né, porque existe aí, por exemplo, você já viu aqueles pastores, né, até de grande ministério, chegam numa cidade, vão abrir uma igreja e faz evento, convida os crentes das outras igrejas, tudo. Aí abre igreja com os crentes das outras igrejas. Não é assim que vamos crescer. Isso não traz crescimento no reino de Deus, queridos. Isso só traz transferência, transfere de um tempo para o outro, entende? Mas não é crescimento. E não é assim que nós vamos crescer na célula. Isso não é crescimento. Isso é cobiçar o que é do outro, e isso é pecado. Entende? Então, nós vamos crescer e desenvolver em nós mesmos. Cada célula vai crescer e desenvolver através do talento próprio que Deus lhe deu. Do dom que Deus lhe deu. Deus deu os dons aos discípulos na célula. Deus estabeleceu dons. Os discípulos que estão na sua célula, eles têm dons de Deus. Eles têm ministério. E eles vão crescer através destes dons, desses ministérios que Deus distribuiu a eles, para que eles cresçam e se desenvolvam. Amém? Aqui a gente sempre, é um exemplo que eu trago aqui, que é uma palavra que a gente sempre diz lá em Minas, né? A grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Então a gente sempre acha que o do outro é melhor que o nosso, né? A célula do outro é melhor que a nossa. A gente sempre acha isso, mas não é verdade. Esses dias eu estava olhando lá em casa, da janela, porque a minha grama, queridos, ela não floresce nunca. Nunca. Já plantamos outra, já perguntamos como é que planta, já pedimos gente que cuide, e o negócio não tem jeito, ela morre. Aí eu olho a grama dos vizinhos, tudo verdinho, eu falo, meu Deus do céu, olha só, a grama desse está verdinha, eu falando com Deus, a grama do de lá está verdinha, essa grama aqui, pelo amor de Deus, eu planto esse treco, morre tudo, nunca fica verde. Aí eu estava olhando isso, aí eu lembrei desse, eu falei assim, eu estou que nem o... Estou que nem o caso, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha. É literalmente isso, Senhor. A grama do vizinho é mais verde que a minha. Mas não é só a grama do vizinho, é a grama dos vizinhos. E eu brincando com o Senhor, não que eu estava desejando a grama dos vizinhos lá, né? Eu estava observando isso aqui na prática, queridos. Daí eu pensei, eu tenho que arrumar um jeito, Senhor, de fazer essa grama crescer. O Senhor precisa me dar uma ideia. Não adianta eu ficar olhando a grama verdinha do vizinho, ela não vai ser transferida para cá, eu não vou poder ir lá arrancar ela, plantar do lado de cá, e se eu fizer isso, ela vai morrer. Então, eu preciso de uma ideia. Entende, querido? Às vezes, onde você está, você precisa de uma ideia. Então, busque de Deus uma ideia. Busque de Deus a solução, porque Ele tem a solução. Outro princípio na formação de gerações é o poder da bênção. Abençoar significa curvar-se diante daqueles que nós desejamos abençoar. Então, queridos, quando nós vamos abençoar alguém, né, as pessoas sempre se ajoelham, a gente coloca as mãos sobre a cabeça dela e abençoa. Mas abençoar literalmente não é isso. Abençoar literalmente é você se ajoelhar diante da pessoa. E abençoar
significa liberar para prosperar e crescer. Então, nós precisamos abençoar os nossos discípulos. Você precisa abençoar os seus discípulos na nossa célula, para que ele possa prosperar, para que ele possa crescer. E como você vai, abençoar? Servindo. Nós servimos e abençoamos. Seja um discípulo, você vai liberá-lo, vai abençoá-lo para que ele cresça e para que ele se multiplique. Veja só o que Jesus fez antes de morrer e antes de terminar a sua jornada aqui, cumprir o seu propósito, porque depois ele subiu aos céus. João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu não me lavas os pés a mim. Veja, o Pedro de novo, meu Deus. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Ele devia ter ficado quietinho, mas o Pedro é o Pedro. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Queridos, antes de Jesus morrer, e ressuscitar, e ele estava para voltar ao Pai, como ele mesmo disse, ele abençoou os 12, para que eles prosperassem na missão, para que eles crescessem e multiplicassem. Ele abençoou como? Se curvando, entende? Ele se curvou para lavar os pés dos discípulos. Pedro não entendeu isso. E Jesus disse: olha, você não está entendendo, mas eu preciso te lavar, porque senão você não tem aliança comigo. Então, ele se curvou para abençoar. E muitas vezes, queridos, nós não queremos nos curvar para abençoar os nossos discípulos. E nós precisamos nos curvar. Precisamos nos curvar através do exercício do perdão. Precisamos nos curvar através do exercício do amor. Precisamos nos curvar através do exercício e do trabalho do discipulado para abençoar. Para que eles cresçam e para que eles se multipliquem. Amém? E por fim, nós temos que ter um princípio fundamental, que é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Pelo temor de Deus, nós compreendemos que tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos e administradores, dos trabalhos de Deus para a edificação do reino de Deus. João 17, vamos voltar em João 17, versículo 6. Veja o que Jesus disse em oração ao Senhor. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Queridos, se Jesus, que é o Filho de Deus Altíssimo, que é Senhor de todas as coisas, isso é para nós termos temor, chegou diante de Deus e reconheceu que nada era dele, que nem um discípulo era dele, que nem uma vida que ele curou, que ele pregou, que ele restaurou era dele, mas que era do Senhor. Ele diz: Pai, eles são Deus. Tu me confiaste a mim. Quem somos nós para achar que somos dono de alguma coisa nessa terra?
Não somos donos de nada, queridos. E muitas vezes nós achamos que somos donos dos nossos discípulos porque pregamos o evangelho, porque restauramos a vida daquela pessoa. Tem pastores que acham que são donos da igreja e não são. Entende? Porque todos nós somos servos. Então nós apenas somos administradores, mordomos do reino de Deus. Nós trabalhamos para Ele. E Deus nos tem confiado as suas ovelhas. As ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. E Ele tem confiado a nós para cuidar delas. E por isso temos que cuidar com amor, com carinho. E isso é um privilégio. Isso não pode ser pesado. Isso é um privilégio, cuidar das ovelhas do Senhor. Porque no final, queridos, Cristo é de Deus, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus, né? É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, né? Até li esse texto aqui no último domingo que eu preguei aqui, que diz assim, versículo 23. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, no final, queridos, as ovelhas são do Senhor, nós somos do Senhor, de Jesus, e Jesus é de Deus. Então, nós somos administradores do rebanho de Deus, mordomos do rebanho de Deus. Até nós mesmos somos de Deus. Então, nada é nosso. E essas coisas nos causam temor diante do Senhor, de como temos feito a obra de Deus, de como temos evangelizado, de como temos cuidado das ovelhas do Senhor. Então, nós devemos ser um bom mordomo do reino de Deus e cumprir o nosso chamado. E no final, como disse Jesus, ainda seremos um servo mau. Foi isso que ele disse. Não sou eu não, está escrito, queridos. Agora eu esqueci onde está escrito isso. Mas foi ele que ele disse, ó, se vocês fizerem tudo que eu estou mandando, direitinho, na etiqueta, vocês ainda são mal. Bom, ele disse, para que ninguém se glorie de si mesmo e que a glória seja dada ao único que é digno, que é o nosso Senhor. Amém? Que a glória seja dada a Ele. Podem ficar de pé. Terminei já, queridos. Então, esses são alguns princípios, né, para que possamos formar as nossas gerações e crescer no Senhor. Amém? Vou chamar o Raimundo para ele encerrar, orando. Não sei se ele tem mais alguma coisa para falar. Pode orar? Então, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te glorificamos porque só o Senhor é Deus. Nós estamos aqui diante do Senhor, meu Deus, como igreja tua, como discípulos do Senhor, meu Deus, para te servir em temor, como diz a tua palavra, meu Deus, somos apenas mordomos do Senhor, somos apenas administradores, meu Deus, do teu reino, para cuidar daquilo que o Senhor tem confiado às nossas mãos, que são as ovelhas, que são as almas, que são as vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o princípio do amor, o exercício do perdão, Senhor. Nos faz, meu Deus, líderes curados, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos perdoar sempre, meu Deus. Que possamos amar incondicionalmente, Senhor, como está escrito em Coríntios, como o Senhor disse mesmo, que nós devemos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou, que este amor seja